Bom dia, meninas, a paz do Senhor. Hoje é a minha vez de fazer o devocional. E o meu devocional que eu tenho lido, que eu estava lendo, é aqui no livro de Ruth. No último capítulo, capítulo 4, a partir do versículo 14, que diz assim: E as mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel, e que ele seja um consolo para o seu coração, e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que 7 filhos. Então Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: Nasceu para Noemi um filho, e lhes deram o nome de Obed. Eu gosto de ler essa história, né? Mesmo que a gente já conhece, mas eu tenho muito prazer quando eu leio essa história. Meu coração sempre se enche de esperança quando eu leio ela. Essa história é a história de Ruth, de Noemi. Eu gosto. E quando eu li hoje, o que eu aprendi foi que Deus é um Deus de surpresa e que ele não trabalha conforme o nosso raciocínio, conforme a nossa lógica, né? Ele tem a maneira dele de trabalhar, ele sabe a maneira certa de trabalhar, porque todo o trabalho de Deus tem algum propósito. Tudo aquilo que a gente passa, a gente tem que tirar um aprendizado, né? Certamente Noemi, Ruth tiveram um aprendizado delas naquela história. Talvez quando Noemi saiu da terra dela, né, para fugir da fome, ela achou que ela ia ficar lá onde ela estava e quando a fome passasse, ela ia voltar com os filhos dela, né? Talvez imaginou que eles iam voltar solteiros, né, para ir pegar uma esposa em Israel, até porque eles nem poderiam se casar com mulheres estrangeiras, né? Mas a história dela aconteceu totalmente diferente daquilo que ela planejava, daquilo que era racional, né? Ela voltou sem os filhos, voltou viúva, voltou humilhada, né? E conforme a fidelidade, a lealdade da nora dela e também dela, né? Ela teve o cativeiro dela virado. E o que eu acho interessante é que eu acho que jamais ela imaginou que ia ter essa reviravolta, que ia ser dessa maneira. E assim é na nossa vida também, né? Às vezes a gente acha que Jesus vai agir por um caminho, a gente acha que vai ser de um jeito, mas Deus ele vai fazendo a gente traçar caminhos, Deus vai fazendo a gente passar por situações que a gente vai aprendendo muitas coisas e lá na frente, quando tem a reviravolta, a gente percebe que foi totalmente ao contrário daquilo que a gente esperava ou daquilo que a gente planejava, né? E isso eu acho muito interessante, porque Deus, eu tenho aprendido que Deus é um Deus de surpresa, né? Então, para complementar, eu queria ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, que diz assim: As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, Deus vai fazer na nossa vida aquilo que a gente nem imagina, mas que a gente vai ter certeza de que foi Ele. Amém? Um ótimo bom dia a todas vocês. Tchau.